Alguns oficiais, veteranos da Frente Leste e da Normandia, sorriam com desdém ao comentar quem, afinal, vinha subindo aquelas colinas: brasileiros. Em relatórios anteriores, anotações irônicas os descreviam como um exército de capinadores, gente de enxada na mão, habituada à roça, mas não a guerras europeias de posição, lama e aço. No abrigo de comando improvisado, um capitão alemão chegou a repetir, em tom de piada, que logo aqueles soldados tropicais estariam procurando café e sol, não neve e estilhaços. O eco das risadas se misturou por alguns instantes ao ribombar distante da artilharia aliada. Lá embaixo, porém, entre os homens que avançavam passo a passo, não havia espaço para piada alguma. Sob capas molhadas, com uniformes verde-oliva manchados de barro, brasileiros da Força Expedicionária apertavam as tiras dos capacetes, ajustavam fuzis Garand e carabinas, checavam granadas nos cintos. No braço, o escudo com a cobra fumando parecia quase uma provocação silenciosa àqueles que, de longe, ainda os viam apenas como camponeses com farda. Cada metro conquistado na subida era pago com cansaço e tensão. O barulho surdo dos próprios passos na lama, o farfalhar das mochilas, o clique de ferrolhos, tudo se somava ao som distante de disparos isolados, testando defesas. Em breve, o que para alguns oficiais alemães ainda era motivo de riso, se transformaria em uma realidade que apertaria o cerco em torno de Montese e mostraria que aquele suposto exército de capinadores sabia muito bem como cercar, atacar e resistir sob o fogo mais duro. Para entender como aqueles homens chegaram até aquelas colinas italianas, é preciso recuar alguns meses, voltar ao Atlântico cruzado por navios abarrotados de jovens que deixavam um Brasil rural e urbano em transição para se lançar na maior guerra da história. A Força Expedicionária Brasileira, criada em meio a hesitações políticas e disputas internas, reunia soldados vindos de todas as partes do país. Mineiros acostumados a terrenos acidentados, paulistas de cidades industriais nascentes, cariocas que trocaram o som dos bondes pelo estrondo da artilharia, baianos, paranaenses, gaúchos, todos comprimidos em porões de transporte rumo a um fronte que conheciam apenas por jornais e boatos. Ao chegar à Itália, foram integrados ao 4º Corpo de Exército americano, uma engrenagem já rodada pela experiência em campanhas anteriores. A FEB precisou aprender, em poucas semanas, o funcionamento de uma guerra moderna. Coordenação precisa com artilharia, uso intensivo de rádio, integração com tanques Sherman, motores zumbindo na lama, aviões mergulhando em apoio tático. Do outro lado, na sombra de vilarejos como Montese, estavam unidades alemãs calejadas, treinadas em combate defensivo. Para muitos desses oficiais inimigos, o Brasil era um ponto distante no mapa, ligado a café, borracha, plantações. Em documentos e comentários captados depois da guerra, apareciam referências desdenhosas aos brasileiros como tropas de capinadores, homens de enxada, talvez úteis à retaguarda, mas improváveis de sustentar ataques frontais em terreno montanhoso sob clima hostil. Até mesmo entre alguns aliados americanos havia ceticismo. Seria aquela força sul-americana capaz de segurar posições, atacar sob fogo pesado, manter coesão quando as coisas saíssem do controle? O comando brasileiro, ciente desses olhares, tentou equilibrar prudência e ousadia. Não podiam desperdiçar vidas em assaltos mal planejados, mas também não podiam reforçar a imagem de fraqueza. Entre essa pressão externa e o peso interno de comandar homens inexperientes sob neve, lama e fogo cruzado, nasciam figuras centrais para o drama que se desenrolaria em Montese. Tenentes e capitães responsáveis por pelotões inteiros, sargentos que aprendiam a comandar na marra, sob o assobio das balas. Em seu mundo de cartas para casa e botas encharcadas, a guerra deixava de ser manchete de jornal para se tornar um teste diário de resistência.
À medida que a campanha italiana avançava, os brasileiros iam acumulando pequenas vitórias e cicatrizes. Segurar uma posição durante uma noite de bombardeio constante, resgatar um grupo perdido sob neblina espessa, conduzir patrulhas em encostas onde cada pedra parecia esconder um observador inimigo, tudo isso ia moldando a reputação da FEB junto aos americanos e, aos poucos, chegava também aos ouvidos alemães. Mas a imagem persistente, em muitos círculos de comando inimigo, ainda era a de um contingente secundário, útil para preencher setores menos críticos. Nos relatos de prisioneiros alemães capturados em ações anteriores, surgiam frases misturando surpresa e desdém. Eles aguentam o frio melhor do que esperávamos, mas ainda são desorganizados. Ou não imaginávamos que um país tão distante tivesse soldados aqui. E, no entanto, não faltavam motivos para desconfiança também no lado brasileiro. Para muitos praças, a Itália era um labirinto de nomes estranhos. Vilarejos reduzidos a ruínas, estradas estreitas ladeadas por muros de pedra. O inverno europeu castigava corpos habituados a outro clima. Botas inadequadas, uniformes que demoraram a se adaptar, abrigos improvisados em estábulos e porões. Uma sucessão de desconfortos que, somados, poderiam quebrar o moral de qualquer unidade. Mas, entre queixas e adaptações, novos vínculos iam se formando. Os brasileiros aprendiam a confiar na precisão da artilharia americana quando bem coordenada, a aproveitar o apoio aéreo quando o céu abria, a respeitar a frieza metódica com que tanques Sherman se posicionavam para apoiar um avanço de infantaria. Em troca, muitos americanos passaram a ver naqueles homens de fala rápida e sotaques diversos uma determinação inesperada. Em Montese, esse fio de respeito e ceticismo cruzado seria posto à prova. Na véspera dos combates mais duros, em torno de Montese, uma patrulha brasileira avançou pelas sombras de um olival destruído, guiada por um sargento que aprendera a ler mapas e contornos do terreno quase ao mesmo tempo em que descobria o gosto metálico do medo. A missão era simples no papel: aproximar-se das linhas inimigas, identificar posições de metralhadora, ouvir motores, captar vozes. Na prática, significava caminhar curvado por horas, cada passo medido, atenção presa a qualquer som diferente do vento. O solo estava escorregadio, a lama agarrando as botas a cada pisada. Em certos pontos, ossos de árvores retorcidas serviam como cobertura improvisada. À frente, o sargento levantava a mão, mandando parar. Um vulto surgira, rápido, entre duas pedras. Por um segundo, todos prenderam a respiração, dedos enrijecendo no gatilho. A tensão se desfez quando perceberam ser apenas um cachorro assustado, magro, farejando restos de ração deixados por algum grupo anterior. Mesmo assim, o recado estava dado. Estavam próximos demais de onde o inimigo vivia, comia, dormia. Ao se aproximarem ainda mais, conseguiram vislumbrar a silhueta de casamatas toscas, troncos sobre trincheiras, o brilho intermitente de uma ponta de cigarro sendo fumado às escondidas. Ao longe, ouviam-se risadas abafadas, palavras em alemão que para a maioria eram incompreensíveis, mas cujo tom deixava clara certa descontração. Em meio a esse risco constante, a patrulha cumpriu o objetivo. Marcar mentalmente posições, contar quantas metralhadoras eram possíveis ali, estimar trajetórias de aproximação. De volta às linhas, sujos e exaustos, entregaram relatórios que, no dia seguinte, moldariam a forma como o ataque brasileiro seria conduzido. Sem essa ousadia silenciosa, talvez Montese tivesse cobrado um preço ainda mais alto. Quando as informações dessas patrulhas chegaram aos mapas do comando, ficou claro que a tomada de Montese não seria simples. A cidade, encravada em terreno elevado, servia como nó de estradas e ponto de observação privilegiado. Quem a controlasse, controlaria não apenas as rotas aliadas na região,
mas também o moral de tropas que, há semanas, lutavam por cada aldeia. O plano delineado previa um avanço coordenado da FEB, com setores especificados para cada batalhão, apoio de artilharia americano calibrado com cuidado e, quando possível, cobertura blindada. Os oficiais brasileiros sabiam que, para muitos olhares estrangeiros, aquele seria um teste. Entre conversas à meia luz, em abrigos cavados na encosta, nomes de localidades italianas se misturavam a apelidos de companheiros, projeções de risco, memórias do Brasil. Alguns homens confessavam medo abertamente, outros o escondiam atrás de piadas improváveis. O comando tentou equilibrar franqueza e motivação. Explicavam que a posição inimiga era forte, mas não intransponível. Que o apoio americano era sólido, mas dependeria da capacidade brasileira de manter o ritmo e a coesão. Do outro lado da colina, em seus próprios abrigos, oficiais alemães ainda se agarravam à ideia de que sua experiência e preparo compensariam qualquer esforço de um suposto exército de capinadores. Em conversas registradas posteriormente, havia quem dissesse que os brasileiros não teriam estômago para combates prolongados em ruínas, casa a casa, degrau a degrau. Esse julgamento, baseado em estereótipos e falta de informação, começaria a ruir tão logo o primeiro assalto fosse lançado. Na madrugada em que o ataque sobre Montese começou, o céu parecia baixo, pesado, como se assistisse indiferente ao ritual macabro que se repetia a cada ofensiva naqueles meses finais de guerra. A artilharia aliada abriu o prelúdio com uma sequência de disparos que fizeram tremer o solo onde os homens da FEB se agachavam, aguardando a hora de sair de seus abrigos. Cada clarão distante na crista da colina indicava outro ponto da linha alemã sendo castigado. Ainda assim, todos sabiam que nenhum bombardeio eliminaria completamente a resistência entrincheirada. Quando os relógios marcaram a hora exata, apitos e gritos curtos romperam o som constante dos canhões. Pelotões se puseram de pé, ajeitaram mochilas, conferiram se as fitas de munição estavam ao alcance, se as granadas pendiam firmes no cinturão. Começava a subida. Os primeiros metros foram percorridos em relativa proteção, usando muretas de pedra, sulcos naturais e restos de construções como cobertura. À medida que se aproximavam da cota onde se esperavam as primeiras posições de metralhadora, o mundo pareceu encolher à medida exata do campo de visão de cada soldado. O som da própria respiração competia com o zunido distante de projéteis de artilharia que ainda caíam mais acima. Então, como se alguém tivesse ligado um interruptor, as metralhadoras alemãs despertaram. Raios de fogo traçante cortaram o ar, encontrando terra, pedra e, por vezes, carne. Homens se jogaram no chão instintivamente, buscando qualquer protuberância ou depressão como abrigo. O terreno, minuciosamente estudado pelos alemães, favorecia quem defendia. Havia canais de fogo preparados, setores de tiro sobrepostos, pontos de referência marcados mentalmente. Do lado brasileiro, a reação inicial misturou coragem bruta com aprendizado recente. Em vez de insistir em linhas compactas, grupos menores começaram a buscar rotas alternativas, se afastando dos eixos mais óbvios, avançando em zigue-zague, cobrindo uns aos outros. Em meio ao caos, rádios chiaram com pedidos de correção de tiro. Oficiais e sargentos, deitados na lama, olhavam para a frente e para trás, tentando manter o avanço sem deixar setores inteiros descobertos. A artilharia americana foi ajustada com rapidez surpreendente, deslocando o fogo alguns metros à frente dos pontos onde a infantaria começava a se concentrar.
Explosões surgiram nas proximidades de abrigos inimigos, forçando metralhadoras a se calarem temporariamente. Nesses segundos preciosos, pequenos grupos brasileiros correram, cambaleando, para novos pontos de cobertura. O ataque não era uma carga gloriosa, e sim uma sucessão de avanços curtos, quedas, retomadas de fôlego. No comando alemão, o que se via pela luneta começou a incomodar. Aquelas tropas, que supostamente recuariam cedo, mantinham a pressão, mesmo sob fogo intenso. O rótulo de Exército de Capinadores já não parecia encaixar tão bem em silhuetas que surgiam teimosamente, onde segundos antes só havia fumaça e silêncio. Conforme o dia avançava, as ruas e ruínas de Montese começaram a se encher de sombras em movimento. Casa por casa, andar por andar, brasileiros enfrentavam um tipo de combate para o qual pouca coisa em suas vidas anteriores no Brasil os havia preparado. Paredes meio derrubadas escondiam atiradores inimigos, porões podiam abrigar metralhadoras prontas para disparar contra qualquer figura que ousasse atravessar uma porta. Cada esquina era uma aposta, a próxima poderia estar vazia ou coberta por fogo cruzado. Um cabo que crescera em bairros apertados de uma grande cidade brasileira descobriu que sua velha habilidade de se mover entre becos e construções improvisadas tinha agora um equivalente mortal. Saber usar portas, janelas e muros como linhas de visão e abrigo. Um sargento mineiro acostumado a subidas íngremes percebeu que escadas estreitas em casas destruídas exigiam a mesma calma de quem sabe que um passo em falso pode ser fatal. Esses homens, que um comandante inimigo havia imaginado com enxadas nas mãos, agora avançavam com fuzis firmemente empunhados, granadas lançadas com cálculo cuidadoso para desorganizar posições entrincheiradas. Em meio a tudo isso, havia espaço para dúvidas. Sim, houve momentos em que grupos se viram isolados, sem contato de rádio com a retaguarda, ouvindo apenas ecos de combates em outras ruas. Nesses instantes, a tentação de recuar surgia, mas junto vinha a consciência de que cada passo para trás não era apenas uma questão de posição no mapa, era uma questão de como seriam vistos por aliados, inimigos e, um dia, historiadores. Com as horas de combate se acumulando, veio a fase mais cruel: contra-ataques. Os alemães, percebendo que a FEB não era um bando desorganizado, começaram a testar as defesas improvisadas dos brasileiros dentro e em torno de Montese. Em certos setores, depois de um avanço duro, grupos de brasileiros tiveram que se entrincheirar em abrigos improvisados. Porões, buracos entre escombros, crateras de artilharia transformadas em pontos de resistência. Foi ali que ficaram claros os dilemas emocionais de quem combate longe de casa. Entre rajadas de metralhadora e o estampido de morteiros, havia intervalos de silêncio tenso, em que alguém pensava na família no interior de Minas, no porto do Rio de Janeiro, em uma pequena venda na esquina de casa em São Paulo. O medo não desaparecia. Ele apenas era colocado em segundo plano pela necessidade. Um sargento que vira amigos tombarem em dias anteriores se viu diante da escolha de manter homens exaustos em posição sob fogo crescente ou tentar um recuo que poderia desmoronar todo um trecho da linha. Escolheu ficar. Em outra parte, um tenente jovem percebeu que um agrupamento de soldados recém-integrados ao pelotão mostrava sinais claros de pânico. Em vez de repreendê-los com dureza, sentou-se por alguns minutos ao lado deles, durante um breve intervalo no tiroteio, e explicou-lhes, em voz baixa e firme, que recuar sem ordem ali não era apenas covardia. Era abrir as costas dos companheiros em outras ruas. Essas pequenas decisões, tomadas em lama, neve fina e poeira, foram compondo um mosaico de resistência que nenhum relatório técnico conseguiria transmitir completamente. Do ponto de vista tático, a batalha por Montese começou a assumir um contorno curioso aos olhos dos oficiais alemães.
Eles haviam se preparado para enfrentar ataques concentrados, seguidos de recuos previsíveis quando o fogo defensivo se mostrasse forte. Em vez disso, encontravam uma pressão constante, flexível, de uma força que recuava alguns metros apenas para se reorganizar e avançar de novo por outro flanco. Patrulhas noturnas brasileiras, coordenadas com observadores de artilharia americanos, aproximavam-se perigosamente de postos avançados, às vezes cercando pequenos grupos inimigos que até então se julgavam em segurança. O uso de rádio, inicialmente uma novidade complexa para muitos oficiais da FEB, começou a se tornar uma ferramenta decisiva. Em uma noite particularmente tensa, quando um setor brasileiro correu o risco de ser rompido por um contra-ataque surpresa, a combinação entre observadores atentos, códigos claros e artilharia americana bem treinada produziu uma barragem de fogo que cortou o impulso inimigo. Para os alemães que sobreviveram àquela tentativa, a visão de granadas explodindo em série à frente, abrindo crateras no caminho previsto para o avanço, deixou claro que nada havia de amador na coordenação entre capinadores e seus aliados. O riso inicial dera lugar a uma concentração tensa. Nos mapas de seus postos de comando, onde antes o setor brasileiro era identificado quase como ponto frágil, agora surgiam anotações em vermelho, indicando zonas de perigo. Foi nesse contexto de tensão crescente que se configurou aos poucos o cerco que marcaria de forma simbólica a mudança de percepção sobre a FEB. À medida que pelotões brasileiros avançavam por diferentes acessos, abrindo caminho em ruas, colinas secundárias e pequenas elevações em torno de Montese, começaram a surgir oportunidades de isolar grupos significativos de defensores. Em um desses movimentos, um conjunto de companhias alemãs mais adiantadas percebeu tarde demais que as rotas de retirada planejadas estavam comprometidas. Unidades brasileiras, apoiadas por fogo ajustado, cortaram estradas estreitas e trilhas batidas, que até então serviam como rotas de suprimento e evacuação. A ideia de que um exército de capinadores poderia impor um cerco efetivo a tropas germanas experientes soaria absurda semanas antes. Mas naquele momento, com o estalo de ramos sob botas e o som distante de carros de combate aliados reposicionando-se, a realidade impunha um outro veredicto. Em abrigos escavados na pressa, alguns oficiais alemães encararam mapas e tentaram traçar novas rotas de fuga, apenas para concluírem que, em muitas direções, já havia relatos de contato com patrulhas brasileiras. Relatórios fragmentados, captados posteriormente, indicam um misto de frustração e incredulidade. Como haviam permitido que forças julgadas secundárias manejassem o terreno a ponto de cercá-los? O momento de tensão máxima chegou quando, em um setor específico em torno de Montese, uma dessas companhias alemãs se viu efetivamente comprimida entre posições já consolidadas da FEB e áreas sob fogo cruzado de artilharia aliada. Do lado brasileiro, a cena nos abrigos era de exaustão quase total. Muitos soldados estavam há horas sem descanso real, alimentando-se com restos de ração fria, bebendo água de cantis que jamais pareciam suficientes. A munição era contada com uma seriedade quase religiosa. Cada cartucho desperdiçado poderia fazer falta minutos depois. E ainda assim, havia uma espécie de energia crua, alimentada pela consciência de que estavam protagonizando algo maior do que um combate isolado. Um pelotão inteiro agachado em uma ruína ouviu, pela voz rouca de um rádio, a notícia de que o cerco em torno daquela companhia inimiga começava a se fechar. A ordem que veio depois foi clara: manter a pressão, mas evitar baixas desnecessárias. Não se tratava de uma caça cega, mas de um cerco calculado. Em alguns pontos, tiros de advertência foram disparados, marcando linhas invisíveis que os alemães não deveriam cruzar.
Em outros, houve confronto direto, com granadas explodindo a poucos metros de abrigos, onde grupos ainda tentavam resistir. Os minutos se esticaram como horas, até que, em meio ao barulho, sinais dispersos começaram a surgir. Lenços brancos improvisados, vozes gritando em alemão, algo que muitos brasileiros não entendiam, mas cujo significado era universal no fronte: rendição. Quando as armas começaram a ser colocadas no chão, o contraste entre as imagens anteriores de zombaria e a cena real era brutal. Homens que até há pouco confiavam em trincheiras e experiência para manter sua superioridade, agora saíam, um a um, com mãos erguidas, olhares cansados, vestindo uniformes que não muito tempo antes eram símbolos de um exército temido. Do lado brasileiro, multidões de sentimentos se atropelavam. Alívio por estar vivo, raiva acumulada, respeito involuntário pelo inimigo que, apesar de tudo, lutara com dureza. Em meio a isso, havia uma constatação silenciosa. Naquele ponto específico das colinas de Montese, um exército de capinadores, como haviam sido chamados com desprezo, cercara e forçara a rendição de tropas que carregavam no peito a águia e o ferro de uma máquina de guerra famosa. Alguns prisioneiros, segundo depoimentos posteriores, falaram de sua surpresa ao perceber que aqueles soldados de farda verde-oliva, sotaques estranhos e distintivo da cobra fumando, haviam conseguido manobrar de forma tão efetiva. A palavra teimosos aparece com frequência nessas descrições, acompanhada de adjetivos como disciplinados e agressivos, quando necessário. Em paralelo, oficiais americanos que acompanharam a ação registraram em relatórios elogios diretos à FEB pela coordenação, pelo uso inteligente de terreno e pelo moral mantido sob fogo intenso. No balanço final da batalha por Montese, a importância militar da ação se somou a um impacto simbólico que extrapolava a geografia das colinas italianas. A tomada e o cerco impostos pelos brasileiros ajudaram a romper uma das últimas linhas de resistência organizada na região, abrindo caminho para o avanço aliado em direção ao Vale do Pó e acelerando o colapso final das forças alemãs na Itália. Mas para além da cartografia e dos relatórios operacionais, o que ficou gravado na memória de quem sobreviveu foi outra coisa: a certeza de que, em um mundo que os havia subestimado, o Brasil provou, em condições extremas, que tinha não apenas uma bandeira para ostentar nas mesas de conferência, mas sangue derramado no barro de campos estrangeiros para sustentar seu lugar entre as nações. Para os americanos, a experiência de lutar ao lado desse aliado distante ganhou contornos mais nítidos. Já não se tratava apenas de um gesto diplomático, mas de uma parceria construída em trincheiras, partilhando cigarros, histórias e riscos. Comentários até então revestidos de ceticismo passaram a carregar respeito. Quanto aos alemães, que um dia chamaram a FEB de Exército de Capinadores, muitos tiveram de rever seu julgamento à luz de fatos incontornáveis. Haviam sido cercados, pressionados e, em alguns casos, levados à rendição por aqueles mesmos homens que imaginavam empunhando enxadas, não fuzis. Do ponto de vista brasileiro, Montese se tornou um dos capítulos mais emblemáticos de uma campanha que, por décadas, seria mal lembrada no próprio país. No silêncio que se seguiu ao último tiro, quando a fumaça começou a rarear e o cheiro de pólvora foi sendo substituído aos poucos pelo odor bruto de terra revolvida e paredes queimadas, os homens da FEB olharam ao redor e viram o preço daquele capítulo de glória. Companheiros caídos eram carregados com cuidado. Improvisavam-se macas com portas arrancadas, escadas quebradas, pedaços de móveis que haviam sobrevivido à artilharia. Cartas amarrotadas foram encontradas em bolsos de fardas rasgadas. Retratos amarelados de famílias do outro lado do oceano pendiam de botões soltos.
Em muitos corações, o orgulho de ter participado de algo grandioso vinha misturado à dor privada, íntima, que nenhuma medalha poderia aliviar. Alguns soldados olharam para o horizonte, tentando imaginar o Brasil a que voltariam. Um país que talvez jamais entendesse completamente o que havia acontecido ali. Outros, silenciosos, agradeciam apenas por estarem vivos. Para os oficiais que, um dia, haviam escutado piadas sobre capinadores, não havia dúvida de que, em Montese, se havia conquistado mais do que uma cidade estratégica. Havia-se conquistado um respeito que não se pede, apenas se toma. O distintivo da cobra fumando, costurado no braço, nunca parecera tão adequado. A metáfora se completava. Era como se um inimigo, que julgara dominar o terreno, tivesse sido surpreendido por uma cobra, que, contra todas as expectativas, não só fumava, como atacava com precisão. E ao olhar para trás, para as ruínas de Montese, ficava claro que, naquele pedaço de Itália, o Brasil deixara de ser apenas um nome em tratados internacionais para se tornar, na memória de aliados e inimigos, um exército que sabia lutar.